base do projeto PES é o uso de imagens de satélite ortorretificadas de alta resolução, com pixel de meio metro. Como elas são georreferenciadas, elas permitem que tanto o trabalho feito no campo, como o trabalho de verificação em escritório, estejam tratando do mesmo assunto. O mesmo talhão desenhado no campo é visualizado com a mesma qualidade aqui no escritório. As imagens são recortadas por municípios para que cada agente de pesquisa trabalhe com um município de cada vez. A ideia é que o agente de pesquisa faça uma varredura no município de forma a mapear todos os citros que ele encontrar. No caso de outras culturas que possam ter uma aparência de citros na imagem, como por exemplo manga, abacate, às vezes seringueira, eucalipto, ele marca um ponto em cima da imagem e especifica que aquele lugar não é citros, mas é abacate ou outra cultura qualquer, que não seja citros. O segundo passo é para validação, para ver se os agentes não deixaram de mapear algum talhão de citros, seria plotar as imagens com os talhões que eles desenharam, né? E a gente fazer uma varredura, vai dando uma olhadinha, como a imagem é de alta resolução, a gente consegue ver se tem alguma área de citros que deixou de ser mapeada. Uma vez que o agente de pesquisa termina o mapeamento do município que ele está trabalhando, ele envia para o escritório via VPN, que é um link de comunicação entre o Fundecitrus e o notebook do agente. É um link exclusivo, dedicado e seguro, de forma que nós temos de volta o trabalho que ele concluiu no campo. Esses agentes, qualquer problema que eles tenham para adentrar uma propriedade, eles comunicam os supervisores tentam fazer essa comunicação com o produtor, caso não consigam, eles ligam aqui no escritório e a gente tenta fazer essa comunicação, vai até o produtor ou liga para o produtor, tenta ter esse contato pedindo a autorização para adentrar a propriedade para ser feito o trabalho. E além disso, nós também controlamos o andamento do trabalho, quantos quilômetros estão sendo rodados diariamente, quantos hectares estão sendo mapeados por cada agente, para acompanhar aí o andamento. A gente chega até a propriedade, faz a desinfecção do carro e se dirige até a sede, para pegar autorização com o proprietário, explicar o procedimento, o que é feito, qual a função do trabalho. Sendo autorizado, a gente se desloca até a quadra, também talhão, onde a gente faz a medição do talhão. A gente, antes de entrar no talhão, a gente já vê a variedade, consulta a variedade, idade do talhão, faz a medição entre as plantas, depois entre as ruas, e essa medição a gente faz em 3 pontos do talhão, entre começo, meio e fim. E depois disso delimitado tudo, a gente é anotado em campo, a gente esticado a trena e feito toda a medição, a gente transfere esses dados todo para o computador, gerando assim o número de plantas que tem no hectare, para a gente fazer a estimativa de safra do cinturão citrícola. A coleta de dados acontecerá em todos os talhões, sejam industriais ou de produtores independentes. Conheça as informações que serão coletadas. Dado cadastral do talhão, número de identificação do talhão, dados técnicos do talhão, delimitação, área em hectares, número de árvores, espaçamento predominante médio entre plantas e entre ruas em metros, variedade de laranja, Natal, pera, Valência, Lima, Hamelin, folha murcha, entre outras, tangerina, limão e pomelo, ano de plantio predominante, percentual com a idade predominante em relação ao número total de árvores, percentual com a idade secundária em relação ao número total de árvores, percentual de árvores produtivas acima de 3 anos em relação ao número total de árvores, percentual de árvores improdutivas de 0 a 3 anos em relação ao número total de árvores, percentual de falhas e árvores mortas em relação ao número total de árvores, classificação quanto à qualidade do pomar em um dos 3 níveis, irrigação, se não irriga, se irrigação é localizada, irrigação por aspersão. Se permite pesquisa remunerada de estimativa de safra, a derriça de frutos,
Sim ou não, ou se a informação não obtida. Essa metodologia que nós hoje usamos para fazer a coleta de dados no campo, ela foi desenvolvida por um processo longo de trabalho que começou em maio de 2014 e terminou em outubro de 2014. Então demorou 6 meses, levou 6 meses ao todo esse processo de concepção de uma metodologia que fosse de fato útil para o trabalho. Inicialmente a gente foi em cada uma das empresas entender como as empresas elas faziam o censo e como elas faziam também a estimativa de safra. Uma vez que elas tinham uma grande experiência nesse tipo de trabalho, porque desde 1988 as empresas já faziam trabalhos de censo e de estimativa de safra. O que o Brasil passa a fazer a partir de agora é extremamente semelhante ao que a Flórida faz. Há um diálogo com a Flórida utilizando o mesmo método e com isso outro ponto importante é a tradição. Estou aqui com as revistas da Flórida, nós temos praticamente 100 anos de levantamentos e todos eles absolutamente documentados. Para a Citrosuco, o projeto de pesquisa e estimativa de safra é um projeto-chave para a citricultura brasileira. Capitaneado pelo Fundecitrus, nós entendemos que esse projeto, sendo de extrema relevância, deve contar com a participação efetiva de todos os atores que fazem parte dessa cadeia. E sem dúvida nenhuma, a Citrosuco, sendo um ator dessa cadeia, tem a obrigação de fornecer os dados, de abrir suas fazendas e atuar de uma forma mais positiva possível para a concretização e sucesso desse trabalho. A Dreyfus considera extremamente importante esse trabalho que está sendo desenvolvido no Fundecitrus de estimativa de safra. A empresa ela é uma produtora e ela participa exatamente como os outros produtores. Nós temos algumas fazendas e essas fazendas estarão disponíveis, elas estão inseridas nesse trabalho para se realizar o que for necessário. Para os pomares próprios da indústria, no caso específico o trale, nós iremos fornecer as unidades, as quadras, o total de plantas, a idade de plantio, a variedade, o porta-enxerto, o espaçamento, e isso permite também indicar as plantas que são jovens de 0 a 3 anos, as plantas produtivas, e diariamente nós mantemos atualizado em nosso sistema de dados toda a digitação de plantas erradicadas, o motivo que ela foi erradicada, o plantio naquela quadra, uma replanta com base nos dados fornecidos, será sorteado aleatoriamente 5% das quadras da indústria que serão devidamente auditados por técnicos do Fundecitrus. Esse projeto vai estar ligado ao Conselho do Fundecitrus e seu presidente, Dr. Lorival Mônaco. Nós teremos um comitê de gestão que mensalmente vai estar se reunindo com representantes do citricultor e da indústria, onde vai se discutir a fundo, em detalhe, todo o trabalho que está sendo realizado. O setor nunca teve um levantamento preciso, um levantamento totalmente tecnológico como está sendo agora. A expectativa que a gente está com relação ao PES é que a gente tenha dados mais seguros e mais claros sobre o número de plantas e número da produção do estado e triângulo, para que com isso a gente consiga ter uma clareza com relação a investir ou não na citricultura e qual é a expectativa ano a ano do que se tem para com ela. Esse levantamento de plantas do Fundecitrus é extremamente importante porque ele vai trazer clareza ao nosso setor. A gente vai ter conhecimento da real número de plantas do nosso estado, do estado citrícola, da capacidade citrícola produtiva do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Isso vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer segurança, vai trazer planejamento futuro, tanto na parte interna da produção de laranja para o Brasil, quanto para a exportação de suco concentrado para o mundo. É evidente que o trabalho que estamos propondo é um projeto de trabalho solidário.
Não adianta apenas um setor se interessar por ele. Nós precisamos contar com a colaboração e com o comprometimento de todos os produtores, das indústrias, da cadeia de do mercado como um todo. Só assim nós vamos ter uma citricultura economicamente mais viável e socialmente mais justa.